Rádio Opinião de hoje, a gente traz o médico nefrologista, doutor Natalino Salgado Filho, para falar sobre o curso NefroMais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. O professor Natalino, eterno reitor da Universidade Federal do Maranhão, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, senhores ouvintes, né, dessa nossa querida e prestigiada Rádio FM, da nossa UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Estamos retornando aqui para conversar com assuntos de grande interesse, de impacto, de relevância para a sociedade de modo geral, para a população, Adalberto, que é justamente a doença renal crônica, que ela é muito prevalente, né? Então, antes de nós entrarmos no curso, vale a pena contextualizar um pouco, né, a importância da doença renal crônica. Quando nós olhamos as doenças crônicas não transmissíveis, que são muito prevalentes no mundo inteiro, né, e que tem alta taxa de mortalidade, como as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crônicas, né, os cânceres, né, e o diabetes, são as doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu diria que a doença renal crônica ela está inserida nesse contexto, né? E a inserção da doença renal crônica ela se dá porque ela se apresenta como uma complicação de muitas dessas doenças, né, crônicas não transmissíveis, e principalmente associada à hipertensão arterial, associada ao diabetes, ao envelhecimento e à obesidade. E quando nós olhamos assim do ponto de vista epidemiológico, o que se observa é que a doença renal crônica ela tem tido um crescimento exponencial de maior prevalência do que essas outras não transmissíveis. Então, o crescimento dela é muito significativo. E ela tem tido um impacto grande na mortalidade geral, né? A doença renal crônica, além do grande impacto financeiro, do custo para o mundo inteiro, né? Sobretudo que muitas dessas doenças elas são muito prevalentes numa população de poder econômico menor. De modo que eu diria que isto tem, de alguma forma, em políticas públicas, ela tem sido negligenciada também no mundo inteiro, né? Nós temos dados, entendeu, de que hoje 10% da população, 10% da população, de modo geral, tem algum grau de doença renal crônica. Que é um índice alto, né? No Brasil, nós temos, então, com a nossa população, nós temos mais de 20 milhões de pessoas com doença renal crônica. Se a população do estado aqui for 7 milhões, então 10% de 7 milhões, né? Nós temos aí 700 mil pessoas que têm algum grau de disfunção renal. Hoje, submetendo a terapia renal substitutiva, principalmente a hemodiálise, nós temos 180 mil pacientes no Brasil que fazem diálise no Brasil todo, né? E que são dependentes dessa máquina para filtrar o sangue, que vão 3 vezes por semana e ficam lá 4 horas de relógio, né? Então, e as causas principais, mais da metade, é diabetes e hipertensão arterial. Quando nós começa a olhar, né, o percentual de prevalência que vem crescendo dessas doenças que levam à doença renal crônica, por exemplo, os idosos, nós estamos mudando a nossa pirâmide, né, no Brasil. Nós tínhamos mais jovem e hoje temos praticamente igual. O que era uma pirâmide virou um cone. Então, hoje tem um crescimento, o envelhecimento da população em torno de 14%. Isto quer dizer que 3,7% há um crescimento de 3,7% ao ano de pessoas que ficam mais
idosos, né? Tem mais longevidade. A mesma coisa acontece com diabetes. Então, diabetes que antes, na época que eu me formei, diabetes era 6, 7%. Hoje, entendeu? O diabetes está 10% da população. É um número assustador. E é uma causa importante de doença renal crônica. E, portanto, nós temos um crescimento de 5,3% ao ano de diabetes, com esse crescimento todo. E a mesma coisa acontece com a obesidade. Hoje, 24% da população, né, tem diabetes. Mas tem um crescimento anual que gira em torno de 7,3%. E a obesidade hoje atinge também o jovem, atinge as crianças, por uma série de fatores. E, ao mesmo tempo, a hipertensão arterial. Então, o adulto jovem tem hoje 26% da população, é mais de um quarto da população do mundo inteiro tem hipertensão arterial. Mas ela não para de crescer, então ela cresce 1,3% ao ano. Agora, se nós olharmos o contexto de que a população do mundo cresce em torno, em média, no Brasil, de 1% ao ano, a população geral que cresce, mas a doença renal crônica, ela está crescendo mais do que a população. Ela cresce em média 6,3%. E isto, quando se olha o gráfico dos pacientes que entram em diálise, esse crescimento ele é exponencial. Pode chegar até 8% ao ano. Então, se nós não tivermos uma política concreta de fazer o diagnóstico precoce, ter a linha de cuidado desse paciente, não é? Fazer todo o processo de navegação, desde o diagnóstico precoce e até ele ir para a diálise, o que está acontecendo hoje? Que os pacientes, o diagnóstico é tardio e o doente já chega para fazer a diálise. E ele não tem nem tempo de fazer um acesso vascular, que dá mais segurança para ele. Ele tem que ter uma intervenção de botar um catéter numa veia profunda, que é extremamente agressivo, com riscos de infecção. O ideal é que o paciente, 6 meses, 1 ano, já se preparasse, já que não se conseguiu, né, retardar a doença renal dele, ele já entrar na hemodiálise em condições mais fisiológicas, né? E menos favoráveis também. Né? Exatamente. E dando mais segurança médica, paciente e qualidade de vida. O fato é que, quando se vai fazer o levantamento, e nós só temos 180 mil pacientes que estão em programa de hemodiálise no Brasil, mas isso é muito, entendeu? Quando se vai ver a estatística, nós temos um número que é muito maior desse, entendeu? E onde estão esses pacientes? Morre antes do diagnóstico. Então, nós não estamos fazendo diagnóstico. Nem tratamento. Então, eles não têm a oportunidade de ter o diagnóstico, não faz tratamento, morre sem diagnóstico. E dependendo das condições socioeconômicas, essa taxa é crescente, né? Isso tem... Então, cada vez mais, o Ministério tem sido alertado sobre isso, né? Há uma interação muito grande com a Sociedade Brasileira de Nefrologia e algumas ações têm sido implementadas para melhorar o diagnóstico, melhorar as linhas de cuidados, né? E também para poder educar, não só capacitar os profissionais que estão na linha de frente, na atenção primária, especializada em saúde, para ter a compreensão de uma doença que é complexa, né? E poder fazer o diagnóstico e saber que o doente, nas fases iniciais da doença, entendeu? Ele não precisa estar na mão do médico especialista, que é o nefrologista, até porque nós somos só 4 mil especialistas no Brasil. Então, eles têm que estar em mãos do médico, do clínico geral, que está lá na atenção. Está na ponta, na ponta, nos postos de saúde, na atenção primária e especializada, pelo menos até o estágio 3. E quando ele chegar no estágio 4, né, ou chegar no estágio 5, que é o estágio que ele vai precisar fazer hemodiálise,
ele vai para o especialista. Então, e hoje, todo esse processo de educativo é para mostrar que hoje a comunidade, de modo geral, aprendeu que o diabetes a gente controla dosando a glicose no sangue, que é a glicemia. A gordura no sangue. Então, o paciente, às vezes, ele não consegue nem saber que é o colesterol, os triglicerídeos e outras gorduras também. Mas ele diz, olha, eu quero dosar minha gordura no sangue. E o médico pede lá o colesterol dele, né? Triglicerídeo, HDL, LDL, todas aquelas frações, né? Mas a população não sabe que a creatinina é o exame importantíssimo que faz o diagnóstico, entendeu? E antigamente, para se avaliar uma função renal, tinha que coletar urina de 24 horas, era problemático. Hoje não. Hoje você pega, assim como você dosa a glicemia, você dosa o colesterol, você dosa a creatinina, e a creatinina, inclusive, é mais barata do que a glicose. E aí a creatinina, que foi descoberta há mais de um século, ela permanece como o principal marcador da doença renal. Aí eu tenho uma fórmula, eu tenho meu celular, então, na palma da minha mão, eu pego a fórmula aqui, coloco lá o valor da creatinina, entendeu? Vamos imaginar que uma pessoa, né, que é o Adalberto. Então, Adalberto, pela sua idade masculina, sua creatinina tinha que ser no máximo 1,0, né? Embora o normal seja até 1,2, vamos botar que para você seria 1,0. Eu só boto lá a creatinina 1,0 e boto sua idade, tá certo? Depois o seu sexo, né? Ver lá o gênero, e com isso eu tenho a filtração glomerular. Aí eu transformo o valor da creatinina na filtração glomerular, que te dá uma ideia do quanto o teu rim está funcionando. Sim, dá uma porcentagem então, de funcionamento renal. Era esperado que você tivesse acima de 70, 80, porque você tem mais massa muscular, tem mais creatinina. Então, aí o exame deu normal. Mas se der abaixo de 60, e isso se repetir no período de 6 meses, você já tem doença renal crônica. Já tem que fazer esse cálculo aí. Então, por isso é que precisa, entendeu? Você dosa, principalmente quando você tem doenças na família, tem histórico desse renal da família, tem história de diabetes, tem hipertensão, tem obesidade, tem outros fatores de risco. Aí teve Covid, que Covid lesou muitos rins, e às vezes a Covid, mesmo polissintomática, com poucos sintomas, entendeu? Fez lesões renais e a doença é silenciosa. Então, muitas dessas doenças, como a hipertensão, ela demora tempo para fazer o diagnóstico, por isso se chama que a hipertensão é um assassino silencioso. Mesma coisa também a doença renal crônica, porque ela pode vir muito rápido, mas ela pode vir devagarinho. Então, todo esse conhecimento, nós se associando às novas políticas do Ministério da Saúde, em implementar linhas de cuidado, aumentar o número de acesso à diálise, aumentar o transplante, né? Porque o paciente que tem a doença renal crônica, quando ele passa por um período de tratamento conservador. Ele só vai para a diálise quando ele está no estágio final, que ele está com uremia, em que o rim já não consegue filtrar quase nada e o sangue está se envenenando, eu preciso da maca, que é um filtro, para fazer a limpeza. Mas ele pode ir para o transplante. Então, aí hoje eu tenho paciente que está na fila para poder ter uma vaga na hemodiálise. E tem um paciente que está na hemodiálise, está na fila para entrar para o transplante. Então, a educação permanente, sobretudo para esses profissionais que é multidisciplinar, em todas as áreas que estão atuando na atenção básica especializada, precisam de conhecimento. Aí é que entra o curso do NefroMais. NefroMais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para os profissionais do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, esse curso, ele começa amanhã, dia 29. Ele começa amanhã, 29, vai estar pelo livre, pelo YouTube, né?
ele é virtual, transmissão canal institucional da UFMA, né? No YouTube. Nós vamos ter uma palestra de abertura, que vai ser dado pelo Dr. Moura Neto, né? Que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e também é professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e fellow da Sociedade Americana de Nefrologia. Eu vou mediar essa palestra dele. Às 10 horas. Às 10 horas, com perguntas, e vamos ter também... Esse curso é um projeto de iniciativa nossa, né? E que nós levamos para a SAES, que é a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde. Então, nós vamos estar com o diretor dessa área do Ministério da Saúde também presente na abertura do lançamento. E esse curso também, ele vem se somar a muitas iniciativas do Ministério da Saúde na linha de cuidado do paciente renal, mas com foco de capacitar e treinar em larga escala, utilizando uma modalidade de ensino online e, ao mesmo tempo, utilizando um ambiente virtual, né? Que é uma experiência nossa muito consolidada hoje na Superintendência de Tecnologia Educacional. Inovadora. Que você se lembra, nós implementamos isso em função da própria pandemia, né? A partir de 2020 até 2023, e hoje nós temos todo um formato, uma aparelhagem que é exemplar de ambiente virtual, de aprendizagem da nossa UFMA virtual, né? E que tem ajudado muito a capacitação de muitas áreas, inclusive projetos do meio ambiente, tudo, e na área de saúde. Há 10 anos atrás, nós tínhamos lançado um curso semelhante a esse, que é um curso multidisciplinar em nefrologia, que é aperfeiçoamento, especialização, e agora nós estamos retomando, e ele se serve justamente complementando algumas ações concretas do Ministério da Saúde, como também novas drogas, novos medicamentos, que têm ajudado a controlar melhor a doença renal crônica e retardar a entrada do paciente na hemodiálise. Professor, para finalizar, é gratuito, totalmente gratuito. Financiado pelo sistema de saúde com 100% com gratuidade. Maravilha. Portanto, amanhã, esse lançamento, né, do NefroMais, o curso NefroMais, Aperfeiçoamento em Nefrologia Interdisciplinar para profissionais do SUS, vai acontecer amanhã, dia 29, às 10 da manhã, no canal institucional da UFMA, no YouTube, com o doutor José Andrade Moura Neto e mediação, professor Natalino Salgado Filho. Natalino, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço sempre essa oportunidade, esse curso que foi da nossa iniciativa, e eu estou como coordenador, que se soma a um outro curso, né, que nós realizamos há 10 anos atrás. É importantíssimo, que é um treinamento, uma capacitação em larga escala, ele é interdisciplinar para todos os profissionais que estão atuando na atenção básica, na atenção primária, especializada em saúde, e que a doença renal crônica ela precisa ter uma atenção do ponto de vista do diagnóstico, de políticas públicas, para nós minimizar o sofrimento desse paciente. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais probabilidade nós temos de controlar a doença, reverter a doença e dar qualidade de vida e retardar a entrada desse paciente em programa de hemodiálise ou do próprio transplante renal. Temos mais qualificação, né, dos profissionais e também mais saúde para a nossa população. Né? Com certeza. É isso aí. Bom, a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira. Professor Natalino Salgado aqui com a gente. Mayra Nogueira, assuma agora a sessão das 8. Muita música boa para você aqui na Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. É isso aí. Eu continuo com você trazendo, além do Sessão das 8, lembro que tem promoção de aniversário de 39 anos da nossa Rádio Universidade FM.